Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo acabou de bater o martelo pelo Marcos Antônio. O Marcos Antônio fica no São Paulo, mas ainda pode ter reviravolta envolvendo o Flamengo. Vou explicar tudo aqui pra vocês. Tem também o Alan, né? Volante Alan chegando no São Paulo. Tem novidades também, vou explicar isso aqui pra vocês. Cebolinha, uma nova etapa do Cebolinha. Breno Lopes, Mike Brenner. Muita coisa, muita atualização, muita movimentação de mercado que eu te digo. Vou contar e explicar tudo aqui pra vocês nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nem o vídeo e vão deixando esse like, que o like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo porque tem muita coisa. Bora galera, o São Paulo bateu o martelo pelo Marcos Antônio, algo muito bom, né? São Paulo falou, Marcos Antônio é nosso, mediante ao interesse do Flamengo, que não é de hoje, né? São Paulo lá atrás meio que deu um chapéu no Flamengo em relação ao Marcos Antônio e agora o São Paulo bate o martelo de novo. Marcos Antônio é nosso, jogador muito importante pro São Paulo, pro Crespo, né? Só que, perdão gente, o Flamengo ainda não deixa de ter interesse pelo Marcos Antônio. Só que se o Flamengo quiser vir pegar o Marcos Antônio, agora não é mais com a Lazio, é com o São Paulo, porque o São Paulo exerceu toda a obrigação contratual com o Marcos Antônio. Então, se vocês quiserem o Marcos Antônio, mandem Michael, Cebolinha, Luiz Araújo. O Flamengo está usando diversos jogadores para moeda de troca, para tomar os jogadores do futebol brasileiro. Uma das coisas que eles tentam fazer, que muito provavelmente não acontecerá, eles estão querendo colocar o Cebolinha na jogada pelo Caio Jorge. A gente sabe que o Cruzeiro não vai aceitar. O Cruzeiro colocou preço no Caio Jorge, são 50 milhões de euros. O Flamengo teria oferecido 30 milhões de euros, o Cruzeiro falou assim, não. Vocês querem levar o Caio Jorge? Porque o Cruzeiro, além de tudo, viu isso como uma ofensa. Então falou, não vem com Cebolinha, com Luiz Araújo, o Cruzeiro não quer os jogadores do Flamengo. O Cruzeiro quer o dinheiro pro Caio Jorge porque feriu o ego deles. Então assim, vocês vão comprar o Caio Jorge? São 50 milhões de euros. Então não adianta, o Flamengo vai usar os jogadores pra fazer troca. Querem o Marcos Antônio? Então venham com mesma coisa. Venham com Cebolinha, ou Luiz Araújo, ou Michael. O Cebolinha pra mim tá ótimo. Cebolinha pra mim nesse caso estaria ótimo. E o Alan já vai vir, muito provavelmente venha pro São Paulo. São Paulo já formalizou, né? Já fez a proposta oficial. São Paulo tem muita pressa. Ao que tudo indica, o Alan será o próximo reforço do São Paulo. Volante do Flamengo. Eu acho bom jogador. Eu sei que tem muitas opiniões diversas, diferentes em relação a isso. Eu gosto. O Alan, pra mim, é um bom jogador. É um cara que, da forma como veio a não interessar pro Flamengo, o São Paulo conseguiu, né? Está conseguindo contratá-lo de forma bem fácil. Eu gosto. Formalizou a proposta oficial e já está tudo muito bem encaminhado, eu acho, mas me anima. O que eu quero dizer, acho que do Alan, é que me anima a contratação. Pra mim é um bom jogador. Então o São Paulo tem muitos negócios, muitas coisas rolando com o Flamengo agora. Fechando negócio com o Alan, tem a questão do Marcos Antônio, que se o Flamengo realmente quiser, fica difícil de segurar, mas o São Paulo falou assim, ó, é nosso. E aí, como é que vai ser? Aí o Flamengo poderia envolver outros jogadores pra trazer, né? A gente sabe que Cebolinha por Caio Jorge é muito difícil. Então, mandem o Cebolinha pra cá, que é um jogador espetacular, né? É um cara que a gente vê que fez bons jogos ainda nesse final de temporada pelo Flamengo, mas lá com os jogadores que tem lá, o Cebolinha, a tendência é jogar cada vez menos, né? Com os jogadores que eles vão contratar e com os jogadores que já tem lá. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Galera, Brenner, o Pretzel deu uma informação, né? Já faz alguns dias já, falou que o Brenner estava negociando com o São Paulo. Então eu não descarto isso, o Brenner que é um excelente atacante, seria muito bom ter o Brenner como reforço agora pro São Paulo, né? A gente já conhece o Brenner quer voltar pro São Paulo, tem uma extrema identificação com o clube, com a torcida e é um excelente centroavante, né? Um excelente atacante. E o Brenner muito provavelmente voltará agora pro futebol brasileiro. Então, e o Pretzel, jornalista há muitos anos, né? Há muito tempo. Eu particularmente conheço o Pretzel da vida inteira. Então, eu acho que ele não falaria isso, não é alguém chegando e falando algo da cabeça, algo que não aconteceu ou algo que não está acontecendo. Ele foi taxativo, ele falou há alguns dias, acho que faz uma semana, duas, sei lá, foi um tempo atrás aí, foi nessa janela aqui.
falou: Brenner está agora negociando com o São Paulo. Depois ele teria sido visto no CT. Brenner que sempre vem pro São Paulo, né? Muita identificação com o clube, tudo aquilo lá. Pra mim, eu adoraria agora a contratação do Brenner. Gente, atualização em volta do Breno Lopes. São Paulo está muito interessado no Breno Lopes e não dá pra não falar do Mailton. Agora tivemos valores, né? Fortaleza precisa enxugar demais a folha salarial. Então, nós temos uma certa tendência ou facilidade para conseguir jogadores do Fortaleza, né? E aí, o Breno Lopes, agora falam em 15 milhões pelo Breno Lopes, só que tem uma coisa muito estranha em volta disso, que dá pra gente imaginar uma possível vinda do Breno Lopes pro São Paulo, que é a questão do Mailton. São Paulo foi muito estranho a forma como o São Paulo emprestou o Mailton depois de como ele veio. São Paulo quis contratar o Mailton queria vir muito pro São Paulo, não deu tempo nem da gente ver o cara jogar, ele não jogou pelo São Paulo, não estreou, jogou alguns jogos. Eu falo não estreou de forma prática aqui, né? O cara não jogou 10 jogos, a gente não viu uma sequência de 4 jogos do Mailton. O cara não vestiu a camisa do São Paulo ainda. Nós não conseguimos ver, foi muito pouca atuação. Só que o Mailton veio de uma forma que, pelo custo-benefício dele, nós aceitamos demais. Aí agora, de forma muito misteriosa, ele é emprestado pro Fortaleza. Então, pode ser que entre alguma coisa em relação a isso na jogada pelo Breno Lopes. Por que o São Paulo emprestou o Mailton desse jeito? Se não fazia parte do projeto, por que fez todo aquele esforço para trazer o Mailton daquela forma? Então, isso é uma coisa que fica muito a pulga atrás da orelha, que nos deixa pensar várias coisas, principalmente agora, vendo esse interesse do São Paulo pelo Breno Lopes. E o Breno Lopes é aquilo que eu falei pra vocês. É um jogador que hoje eu gostaria. Nós estamos vendo os jogadores saindo do São Paulo, não está chegando os atacantes, né? Tem jogadores volantes, zagueiros chegando, mas o Breno Lopes, pra mim, ele é um cara voluntarioso. Ele é um atacante que pode ser interessante porque ele é muito rápido, ele é um cara forte fisicamente. Então, o Breno Lopes, pra mim, pelas características e pela qualidade dele, eu acho que ele tem a agregar pro São Paulo. Eu acho que ele é um ponta interessante, um ponta atacante, né? Ele pode até ser um ponta, um segundo atacante ali pra ajudar o centroavante. É um cara que faz gols, é um cara que pisa muito na área, né? É um cara que joga pelos lados, mas pisa muito na área, que pra mim seria uma contratação interessante, falando, né, desse custo-benefício. Então, dá para nós pensarmos em alguma coisa envolvendo o Breno Lopes agora também, por conta desse empréstimo muito curioso, muito misterioso, envolvendo o Mailton pro Fortaleza. Galera, outra coisa que está mais um acordo fechado. São Paulo empresta o Moreira por mais 6 meses pro Porto. Acho um absurdo, né? Porque o São Paulo está negociando agora o centroavante aí. O centroavante, perdão, o lateral direito, está negociando agora o lateral direito, que eu vou trazer aqui pra vocês, mas por que não o Moreira, né? Nós já temos o lateral direito, que é o Moreira, né? Verdade seja dito, o Moreira teve um histórico de lesão no São Paulo, não dá pra confiar, né, no departamento médico de São Paulo, mas o Moreira é um cara que nós sempre vimos muita qualidade. Não é só porque a gente protege, porque a gente valoriza muito os jogadores da base do São Paulo, mas o Moreira, ele é um jogador diferenciado, tecnicamente falando, principalmente para lateral direita. Já jogou de lateral esquerdo improvisado, já jogou de meio campista, e ele é um cara que todo mundo sabe, né? Não precisa nem conhecer muito bem futebol para ver que o Moreira é um cara de muita qualidade, né? É um cara com muito recurso de futebol. Então, eu adoraria ver o Moreira no São Paulo, mas tá aí. Muito provavelmente, vocês me perguntam, o que você acha? Eu acho que o Moreira nunca mais volta pro São Paulo. Acho que esse empréstimo essa extensão, essa nova extensão de empréstimo vai virar a tão famigerada compra do Porto mais pra frente com o São Paulo, né? Galera, e uma das coisas também que dá pra gente perceber de ataque no São Paulo é a situação do Eric, né? O Eric foi vendido, o Eric jogava bem no Ceará, uma proposta interessante quando ele veio pro São Paulo. Não sei, né, qual que é a lógica que eles usam de se livrar de jogadores, não confio nada nessa gestão, nessa diretoria pra fazer futebol. Pra mim, não precisaria ter se livrado do Eric no momento em que se livrou por empréstimo e agora vendeu. O Eric, o Vitória queria muito o Eric, o Vitória até entrou num leilãozinho pelo Eric pra comprar, né? Acabou de fechar a compra junto com o São Paulo do Eric. Vitória até entrou no leilãozinho porque o Eric interessava demais. Então a gente acaba de perder mais um atacante. Eu falo, mas se digo, o Eric não é jogador pro São Paulo. Gente, e vai contratar quem? Você vai contratar o Grealish, né? Não vai contratar o Grealish.
Não, o Eric, ele é um cara pra mim que ele se faz interessante. Já falei isso aqui várias vezes pra vocês. O Eric, pra mim, ele é um atacante interessante, um ponta interessante pro elenco, falando nível futebol brasileiro. Você pega o Arthur, que era do RB, Palmeiras, o Botafogo, né? Tá no Botafogo, Atlético, Botafogo, se eu não me engano, né? O Arthur, ele é muito melhor que o Eric. Ou ele é inconstante também? Percebe o que eu tô querendo dizer? Você pega um cara que é muito mais valorizado, muito mais caro. Eu acho o Arthur melhor que o Eric. Mas e no dia a dia? Ele rendeu muito mais do que o Eric? Vocês lembram o Arthur que eu tô falando, que era do RB? Se eu não me engano, agora tá no Botafogo. Ponta direita, que era do Palmeiras. Ele teve uma fase, assim como o Eric. Então não é tão discrepante, não é tão diferente. Eu acho que o Arthur no final é mais jogador. Mas não, no final da temporada, no final do Brasileirão, o Arthur não rendeu tão mais que o Eric. Então o São Paulo precisa repor esses jogadores de ataque. São Paulo tá repondo com lateral, zagueiro, volante. Todo dia vem um volante novo, né? Veio o goleiro. São Paulo precisa repor com o ataque. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Breno Lopes, por exemplo, né? Galera, e temos o Mike, né? Tem a questão do Mike, o São Paulo já negocia com o Lucas Ramon, mas tem a questão do Mike. O Mike, pra mim, ele seria o titular. Tivemos esse empréstimo, bem como eu falei pra vocês, esse empréstimo muito misterioso do Mailton. E agora o São Paulo tem a situação do Mike. O Mike vem jogando, temos muita esperança em relação ao Mike por causa do Crespo, né? O Crespo coloca, pelo menos isso, né? Finalmente o Crespo coloca a base, né? E o Mike é um jogador que tem muito a evoluir, a crescer também. Eu, particularmente, já prefiro ele do que o Cedric. E o Mailton, os jogos que fez, tudo bem que eu acho injusto falar, não dá pra fazer análise nenhuma do Mailton. Dá pra falar, ele era horroroso, ele era bom. Não dá pra falar nada do Mailton. Mas eu, a 0 de jogo, já começaria a colocar o Mike no time titular do São Paulo. Só que o Mike, ele já tem propostas e sondagens, né, de outros clubes. E ele é um jogador muito valorizado, porque o Mike, assim como o Moreira, ele é um pouco diferente do Moreira, mas é um cara que todo mundo vê também. Basta olhar um pouquinho pra apontar e falar, esse moleque tem qualidade, esse moleque ele é bom de bola. É o que acontece com o Mike. Então o Mike é um jogador que já pode estar sendo negociado com essas sondagens que nós estamos vendo. Você vai procurar aí, sondou, mas vai ficar? Não, do nada o cara pode aparecer vendido. Vai saber o que essa diretoria, o que essa gestão está fazendo, né? E desvaloriza mesmo. Vende a preço de nada jogadores que deveriam ser muito mais valorizados, né? Então o Mike, ele pra mim já jogaria de titular, mas recebe sondagens, pode deixar o São Paulo. Nós vimos esse empréstimo muito estranho do Mailton e tem o Mike agora recebendo sondagens. Pra mim o Mike já seria de titular. Mas o São Paulo, com as movimentações, já dá dicas disso, né? Está para trazer já o lateral direito Lucas Ramon, que pra mim é um novo Rai Ramos, é um novo Mailton. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado, né? Então fica essa questão da lateral direita. Vamos torcer pro São Paulo se agilizar em relação a isso, né? E galera, nós temos as negociações com o Botafogo também, envolvendo Ferrarese, Tuco Ferreira, Vitinho e o Savarino. Neste momento, a Vitinho e Savarino estão meio que dispensados, né? Uma coisa muito ruim, né? Uma coisa que mostra uma derrota isso, né? Não conseguir trazer o Vitinho ou o Savarino, porque esses são jogadores que seriam reforços interessantíssimos. É aquilo, né? Poderia chegar e poderia não jogar muito bem. Só que são reforços interessantíssimos. O Vitinho na lateral direita e o Savarino na meia atacante para fazer o ataque. São jogadores que a gente sabe, que é sabido que tem qualidade. Não estavam jogando nada no final do Botafogo? Não estavam. No final da temporada não estavam jogando nada pelo Botafogo. Mas são jogadores que a gente sabe que tem qualidade. Que a gente sabe que tem uma bagagem interessante e são jogadores que valem o investimento. Então nesse momento a gente vê uma distância muito grande entre Vitinho e Savarino, por exemplo, mas tem a negociação do Ferrarese que aqueceu muito em relação ao Tuco Correia, né, o atacante. O Botafogo quer se livrar do salário do Tuco. Não sei nem porque esse cara recebe isso. Falam que é em torno de 1,5 milhão, né? O Botafogo quer se livrar do salário desse cara. Então eu acho que entraria numa racha salarial, né? Acontece que o que tá acontecendo em relação a isso? Faltam os ajustes finais do negócio, de como é que vai ser
empréstimo, vai ser rolo, quem que vai pagar o salário do Ferrarese, quem que vai pagar o salário do Tuco. Nós vimos vários jogadores entrando na jogada do São Paulo e Botafogo para troca. Começou com Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, aí depois foi para Vitinho, Marlon Freitas, Savarino, aí Savarino começou a negociar Corinthians, Marlon Freitas foi pro Palmeiras, Vitinho muito provavelmente vai ficar no Botafogo, não sei, aí entrou o Tuco na jogada. Acontece que neste momento não tem Rodriguinho na jogada, não tem Pablo Maia, não tem Vitinho, não tem Savarino, não tem Marlon Freitas, que fechou com o Palmeiras. Tem Ferrarese por Tuco Correa. O Tuco eu acho que seria interessante, né? Vira um atacante novo que não deu certo lá. Vira um atacante novo para dar uma repaginada no time, no elenco de São Paulo, para dar uma rotatividade. Mas quanto iria ganhar, né? São Paulo acho que está nos ajustes finais para fazer essa troca, que na verdade seria empréstimo dos dois clubes em situação, né, em ajustes contratuais mesmo, em questão de tempo, salário, para ver realmente como ficaria isso e beneficiaria os dois. O que o São Paulo não pode fazer é pagar lanche pro Botafogo, né? Isso o São Paulo não pode fazer de jeito nenhum. Então, vamos ver. Pelo que nós tínhamos visto, o Ferrarese já estava basicamente que acertado. O São Paulo aceitou negociá-lo com o Botafogo mostrou muito interesse. E o São Paulo pediria o Tuco Correa, que é um atacante. Acho que aí seria mais ou menos que elas por elas daria para credibilizar esse rolo, essa troca do São Paulo. Só precisamos ver como é que vai ficar os ajustes, né, contratuais disso. Se vai emprestar o Ferrarese, se eles vão emprestar o Tuco, quem que vai pagar tanto, por quanto tempo, como é que vai ficar tudo isso aí. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.